Olá, estamos aqui, para falar do artigo que foi escolhido. O artigo foi As Contribuições de Merkel à Teoria Pura do Direito. Esse trabalho é orientado pelo professor Nadielson e eu sou a aluna Maria Cíntia. Esse artigo, As Contribuições de Merkel à Teoria Pura do Direito, ele apresenta as principais contribuições de Merkel para a teoria pura do direito de Kelsen. O método que foi empregado, ele foi feito na pesquisa, ele consistiu de pesquisas bibliográficas dos escritos de Merkel e Kelsen, assim como da literatura relevantes às matérias tratadas. Destaca-se a abrangência da influência de Merkel através da análise e comparação dos seus escritos com os de Kelsen. Aponta-se que a influência de Merkel sobre Kelsen não se limita à teoria da construção escalonada, pois ela também compreende as discussões sobre lex posterior, previsão de falhas, atribuição alternativa de poder e quanto à interpretação do direito. Então, quando se pretende compreender adequadamente uma série de teses sustentadas por Kelsen em sua teoria pura do direito, é impossível deixar de reconhecer a importância do estudo dos escritos de Adolf Julius Merkel, tendo em vista que várias destas teses foram inicialmente formuladas por Merkel e posteriormente adotadas por Kelsen. Com o presente texto, aqui desse artigo, pretende-se apontar as principais teorias formuladas por Merkel, que foram posteriormente adotadas por Kelsen, a fim de ilustrar e justificar a afirmação da importância da análise das contribuições de Merkel para os estudos de teoria do direito em geral, bem como relacionados à teoria pura do direito. Então, aqui é a nossa introdução. Vale lembrar também que esse artigo foi tirado da revista Direito e Praxis. Na primeira seção desse artigo, será oferecida uma breve biografia de Merkel. Nas seções subsequentes, serão apresentadas as noções centrais de 4 teorias sustentadas por Merkel, e são elas a construção escalonada do direito, a lex posterior e a natureza a priori imodificável do direito, a previsão de falhas e, por fim, a da interpretação do direito. A biografia de Adolf Julius Merkel foi feito um resumo bem simples, só coisas básicas para que todo mundo entenda. Adolf Julius Merkel nasceu no dia 23 de março de 1890 na cidade de Viena e em 1908 Merkel iniciou seus estudos universitários na Universidade de Viena. Sua decisão foi de se dedicar aos estudos jurídicos, porém com a ressalva de, paralelamente, desenvolver estudos filosóficos e se ocupar com a proteção da natureza. Nós temos aí a primeira teoria de Merkel, que foi citada no início, que é a teoria da construção escalonada do direito, onde vocês podem conferir aí no slide, Merkel afirma que o direito possui, em regra, uma face dupla, pois as normas jurídicas se mostram, por um lado, como criação do direito, visto que elas diferem das normas já existentes, e, por outro lado, elas se mostram como aplicação do direito, pois tais normas surgem através do emprego de normas jurídicas já existentes. Ou seja, o principal ponto com respeito à influência de Merkel sobre a teoria pura do direito de Kelsen, reconhecido pelo próprio Kelsen, consiste na teoria da construção escalonada do direito, a qual torna possível expressar, teoricamente, a natureza dinâmica do direito, permitindo
que se perceba e explique as relações entre normas jurídicas particulares, como formas de manifestação, né, de uma autocriação, né, que é escalonada do direito. E nisso tudo existe uma hierarquia de degraus entre o direito em certo ponto já criado e o direito que vem a ser criado. Pois entre a criação do direito e a aplicação do direito existe uma relação hierárquica. Conforme essa teoria, a criação do direito ela ocorre através da aplicação do direito já existente, né? Então já existe em um processo que se orienta no sentido de um progressivo avanço do abstrato para o concreto das normas mais gerais em direção às normas mais particulares e assim até chegar à norma individual. Logo após, nós teremos a lex posterior e a teoria da natureza a priori imodificável do direito. Então, como percebemos no slide, relacionada à teorização do fenômeno da criação do direito a partir da aplicação do direito, encontra-se nos escritos de Merkel o tratamento do problema do conflito entre normas e da natureza das regras de solução destes conflitos, tal como é o caso, notadamente, como a norma lex posterior derogata lege priori. Então, Merkel ele orienta-se por um dos postulados centrais do modelo de reflexão teórica promovido por quem? Por Kelsen, aquele da positividade. Ele, né, o próprio Merkel, argumenta que o emprego da norma lex posterior apenas se justifica caso exista no ordenamento jurídico a previsão expressa da validade de tal norma. Temos aqui a teoria da previsão de falhas, né? Essa é uma outra teoria que primeiramente desenvolvida por Merkel e posteriormente foi incorporada por Kelsen à sua teoria pura do direito. Essa teoria tem por propósito explicar a natureza e os motivos pelos quais decisões de autoridades judiciais ou administrativas, as quais se mostram contrárias ao direito, ou seja, decisões nas quais as autoridades que criaram certas normas não observaram a atribuição de poder a elas atribuídas, mas sim a ultrapassaram. Ainda assim, possuem natureza jurídica. Consistem em instâncias do fenômeno da criação do direito. Então, conforme a teoria elaborada por Merkel para explicar esses fenômenos, por ele denominada teoria da previsão de falhas, essas decisões jurídicas ou administrativas criam normas válidas, mesmo quando elas deixam de considerar os limites da atribuição de poder concedida, pois o ordenamento jurídico prevê a possibilidade de impugnar tais decisões. E, por consequência, consequentemente, ele também prevê que, caso certo período de tempo decorra sem que tais decisões sejam modificadas, então elas se tornarão imodificáveis. Nós temos ainda a teoria da interpretação do direito, né? Um último aspecto que merece destaque quando se considera a influência de Merkel na formação da teoria pura do direito consiste no fato de que de Merkel ter desenvolvido, antes de Kelsen, uma teoria da interpretação do direito, ao qual se concentrou em seguir uma das metas defendidas por Kelsen, aquela da promoção de uma ciência do direito desvinculada de interesses políticos ou éticos. É com esse princípio orientador que Merkel ele oferece uma concepção de interpretação no direito, orientado pelo papel descritivo, que é próprio do projeto teórico proposto por Kelsen, ressaltando ainda que não cabe à ciência do direito omitir certas interpretações
possíveis de determinadas normas, sobre o pretexto de se estar, deste modo, promovendo determinado objetivo político ou ético. Sobre o problema da interpretação, Merkel trata da relação entre a interpretação do direito e a tarefa da ciência do direito, distinguindo a interpretação enquanto atividade realizada pelos aplicadores do direito, da interpretação como elemento necessário à ciência do direito. Tal como Kelsen posteriormente argumentou, Merkel, ele apresenta as normas gerais como uma moldura que permite diferentes interpretações, as quais apenas se apresentam como uma única interpretação após o ato da autoridade responsável pela aplicação do direito. Então, finalmente chegamos às nossas considerações finais, Através das análises acima desenvolvidas, foi indicado que várias das teorias desenvolvidas por Merkel foram posteriormente incorporadas por Kelsen à sua teoria pura do direito. Então, também se verificou que Kelsen, em muitos casos, não incorporou as teorias de Merkel, tais como elas haviam sido formuladas, ainda que isso também tenha ocorrido notadamente quanto à teoria da interpretação do direito, mas sim de outra maneira, seja apenas em parte com respeito à teoria da construção escalonada, seja apenas em determinados momentos, tal como se observa quanto à questão da lex posterior, ou então por meio de certa alteração e refinamento da formulação, quando se considera a teoria da atribuição alternativa de poder. Quero agradecer a todos por terem assistido e espero que tenha sido esclarecedor.